Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. Regulamenta o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Faço saber que o Presidente da República adotou a medida provisória número 65 de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramês Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001, promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Do regime do anistiado político. Artigo 1º. O regime do anistiado político compreende os seguintes direitos. Inciso 1. Declaração da condição de anistiado político. Inciso 2. Reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade nas condições estabelecidas no caput e nos parágrafos 1º e 5º do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inciso 3. Contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições providenciárias. Inciso 4. Conclusão do curso em escola pública ou na falta, com prioridade para a bolsa de estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante em escola pública ou registro do respectivo diploma para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestígio internacional. E, inciso 5, reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores por adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político. Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em seus cargos. Capítulo 2. Da Declaração da Condição de Anistiado Político. Artigo 2º. São declarados anistiados políticos aqueles que no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram, inciso 1, atingido por atos institucionais ou complementares ou de exceção na plena abrangência do termo. Inciso 2, punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência. Inciso 3. Punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras administrativas. Inciso 4. Compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada para acompanhar o cônjuge. Inciso 5. Impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica número S-50-GM5, de 19 de junho de 1964 e número S-285-GM5. Inciso 6. Punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam,
bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 7. Punidos com fundamento em atos de exceção institucionais ou complementares ou sofreram punição disciplinar, sendo estudantes. Inciso 7. Abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 5 de dezembro de 1961, e pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969. Inciso 9. Demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nos comandos militares, no que se refere ao disposto no parágrafo 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 10. Punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 11. Desligados, licenciados, expulsos ou, de qualquer forma, compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. Inciso 12. Punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados ou já na condição de inativos, com perda de proventos por atos de exceção institucionais ou complementares na plena abrangência do termo. Inciso 13. Compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador por força de atos institucionais. Inciso 14. Punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos poderes legislativo ou executivo, em todos os níveis de governo. Inciso 15. Na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista, ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais em decorrência de decisão de trabalhadores. Inciso 16. Sendo servidores públicos, punido com demissão ou afastamento e que não requererem retorno ou reversão à atividade no prazo que transcorreu de 28 de agosto de 1979 a 26 de dezembro do mesmo ano, ou tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados. Inciso 17. Impedido de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público nos poderes judiciário, legislativo ou executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 13, o período de mandato exercido gratuitamente conta-se apenas para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social. Parágrafo 2º. Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político. Capítulo 3. Da reparação econômica de caráter indenizatório. Artigo 3º. A reparação econômica de que trata o inciso 2 do artigo 1º desta lei, nas condições estabelecidas no caput do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, ocorrerá à conta do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. Parágrafo 2º. A reparação econômica nas condições estabelecidas no caput do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias será concedida mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça,
após parecer favorável da Comissão de Anistia, de que trata o artigo 12 desta lei. Seção 1. Da reparação econômica em prestação única. Artigo 4º. A reparação econômica em prestação única constituirá no pagamento de 30 salários mínimos por ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral. Parágrafo 1º. Para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano o período inferior a 12 meses. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese, o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$ 100.000. Seção 2. Da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada. Artigo 5º. A reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada, nos termos do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação continuada. Artigo 6º. O valor da prestação mensal permanente e continuada será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas. Parágrafo 1º. O valor da prestação mensal permanente e continuada será estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos pelo requerente, informações de órgãos oficiais, bem como de fundações, empresas públicas ou privadas ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profissionais a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser arbitrado até mesmo com base em pesquisa de mercado. Artigo 2º. Para o cálculo do valor da prestação de que trata este artigo, serão considerados os direitos e vantagens incorporados à situação jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado político, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. As promoções asseguradas ao anistiado político independerão de seu tempo de admissão ou incorporação de seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividades previstos nas leis e regulamentos vigentes, vedada a exigência de satisfação das condições incompatíveis com a situação pessoal do beneficiário. Parágrafo 4º. Para os efeitos desta lei, considera-se paradigma a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição. Parágrafo 5º. Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até 2 anos, a contar da entrada em vigor desta lei, será revisto pelo órgão competente, no prazo de até 6 meses, a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão excepcional relativa ao anistiado político que tenha sido reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas ou de serviço do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, respeitado o disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 6º. Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da retroatividade e da prescrição quinquenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo com os artigos 1º e 4º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Artigo 7º.
O valor da prestação mensal permanente e continuada não será inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do teto estabelecido no artigo 37, inciso 11 e parágrafo 9º da Constituição. Parágrafo 1º. Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais de uma atividade laboral não eventual, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual à soma das remunerações a que tinha direito, até o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecida às regras constitucionais de não acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. Parágrafo 2º. Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão asseguradas, na inatividade, na aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo. Artigo 8º. O reajustamento do valor da prestação mensal permanente e continuada será feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 9º. Os valores pagos por anistia não poderá ser objeto de contribuição ao INSS, às caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do imposto de renda. Capítulo 4. Das competências administrativas. Artigo 10. Caberá ao Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos decidir a respeito dos requerimentos baseados nesta lei. Artigo 11. Todos os processos de anistia política, deferidos ou não, inclusive os que não estão arquivados, bem como os respectivos atos informatizados que se encontram em outros ministérios ou em outros órgãos da administração pública, direta ou indireta, serão transferidos para o Ministério da Justiça no prazo de 90 dias, contados da publicação desta lei. Parágrafo único. O anistiado político ou seu dependente poderá solicitar a qualquer tempo a revisão do valor da correspondente prestação mensal, permanente e continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com os artigos 6º, 7º, 8º e 9º desta lei. Artigo 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os requerimentos referidos no artigo 10 desta lei e de assessorar o Ministro de Estado em suas decisões. Parágrafo 1º. Os membros da Comissão de Anistia serão designados por meio de portaria do Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e participarão da comissão, entre outros, um representante do Ministério da Defesa, indicado pelo respectivo Ministro de Estado, e um representante dos anistiados. Parágrafo 2º. O representante dos anistiados será indicado pelas respectivas associações e designado conforme procedimento estabelecido pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, a Comissão de Anistia poderá realizar diligências, requerer informações e documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos com o objetivo de instruir os processos e requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, o valor das indenizações previstas nos artigos 4º e 5º, nos casos que não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado. Parágrafo 4º. As requisições e as decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de 60 dias por todos os órgãos da administração pública e por quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade orçamentária. Parágrafo 5º. Para a finalidade
de bem desempenhar suas atribuições legais, a Comissão de Anistia poderá requisitar das empresas públicas, privadas ou de economia mista, no período abrangido pela anistia, os documentos e registros funcionais do postulante à anistia que tenha pertencido aos seus quadros funcionais, não podendo essas empresas recusar-se à devida exibição dos referidos documentos, desde que oficialmente solicitado por expediente administrativo da comissão e requisitar, quando julgar necessário, informações e assessoria das associações dos anistiados. Capítulo 5. Das disposições gerais e finais. Artigo 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União. Artigo 14. Ao anistiado político são também assegurados os benefícios indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos da administração pública a que estavam vinculados quando foram punidos ou pelas entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de financiamento habitacional. Artigo 15. A empresa, fundação ou autarquia poderá, mediante convênio com a Fazenda Pública, encarregar-se do pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, relativamente a seus ex-empregados, anistiados políticos, bem como a seus eventuais dependentes. Artigo 16. Os direitos expressos nesta lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável. Artigo 17. Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos assegurados por esta lei, será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado da Justiça em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa, ficando ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter administrativo e penal. Artigo 18. Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com referência às anistias concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da Justiça, no prazo de 60 dias, a contar dessa comunicação, o pagamento das reparações econômicas, desde que atendida a ressalva do parágrafo 4º do artigo 12 desta lei. Parágrafo único. Tratando-se de anistias concedidas aos militares, as reintegrações e promoções, bem como as reparações econômicas reconhecidas pela comissão, serão efetuadas pelo Ministério da Defesa no prazo de 60 dias após a comunicação do Ministério da Justiça, à exceção dos casos especificados no artigo 2º, inciso 5 desta lei. Artigo 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido sem solução de continuidade até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta lei, obedecido o que determina o artigo 11. Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e militares, Ministério da Defesa. Artigo 20.
ao declarado anistiado que se encontrem em litígio judicial visando a obtenção dos benefícios ou indenizações estabelecidos pelo artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultado celebrar a transação a ser homologada no juízo competente. Parágrafo único. Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das Autarquias e Fundações Públicas Federais ficam autorizadas a celebrar a transação nos processos movidos contra a União ou suas entidades. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 22. Ficam revogados a medida provisória número 2151-3, de 24 de agosto de 2001, o artigo 2º, o parágrafo 5º do artigo 3º e os artigos 4º e 5º da Lei número 6.683, de 28 de agosto de 1979, e o artigo 150 da Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002, 181º da Independência e 114º da República. Senador Ramês Tebet, presidente da mesa do Congresso Nacional. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 14 de novembro de 2002.